Boa noite, senhores vereadores, senhores funcionários e ao público que assistem pela internet. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos nesse dia 1º de março de 2021, declarando aberta a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pariqueraçu. Informo que, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 335 do Regimento Interno, essa sessão ordinária será destinada exclusivamente para a deliberação das contas do município de Pariqueraçu do exercício de 2018. Ordem do dia. Dando início à ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 01/2021, referente às contas do município de Pariqueraçu do exercício de 2018. Quero fazer um esclarecimento do secretário com essa leitura. Conforme o parágrafo 5º do artigo 335 do Regimento Interno, o responsável pelas contas, o senhor prefeito José Carlos, ele foi notificado sobre a realização dessa sessão de votação, podendo comparecer ou se fazer representado por procurador legalmente constituído. Como um parecer favorável do Tribunal de Contas pela aprovação, ele não vai ser. Quem mandou representar? Exposição da matéria em exame. Trata-se de parecer prévio do Tribunal de Contas relativo às contas do município de Pariqueraçu, exercício de 2018. Tribunal de Contas 004298918-3. Os autos foram recebidos por essa comissão permanente na data de 27 de janeiro de 2021. Com os votos da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o parecer prévio foi favorável à aprovação das contas do município do exercício de 2018. O responsável pelas contas em análise foi notificado pelo trâmite no Legislativo por meio do ofício número 022/2021, do presidente da Câmara Municipal, recebido em 21 de janeiro de 2021. O prazo de 15 dias previsto no artigo 335, segundo, do Regimento Interno, decorreu sem que o responsável apresentasse manifestação ou defesa escrita. É o relatório. Voto do relator. Compete a esta comissão permanente opinar sobre os pareceres prévios do Tribunal de Contas, conforme previsão no artigo 46, inciso 2º, a linha A do Regimento Interno. O procedimento para regular a tramitação das contas perante esta Casa Legislativa foi observado. No mérito consta-se a regularidade das contas do exercício de 2018. A síntese de análise feita pelo Tribunal de Contas aponta os seguintes índices. Por fim, 10. Por fim, registramos que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas em análise só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, nos termos do parágrafo 1º do artigo 335 do Regimento Interno. Conclusão. Ante o exposto, quanto aos aspectos que nos compete analisar, examinar, considerando que foram observados os procedimentos regimentais estabelecidos no artigo 334 do Regimento Interno, bem como em razão à análise técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação em plenário das contas do município de
Pariquera-Açu do exercício de 2018, acompanhando o entendimento manifestado do acórdão do Tribunal de Contas 004298318-3. Obrigado, senhor secretário. Contas do município de Pariquera-Açu de 2018 estão em única discussão. Vereador Rodrigo, por gentileza. Cumprimento a mesa, nobres colegas, aqueles que estão assistindo através do meu canal do Facebook e aqueles que assistiram através do canal do YouTube da Câmara ou mesmo também estão assistindo nesse momento. Senhor presidente, nós estamos vendo aqui as contas do prefeito de 2018, né? É claro que essa casa tende sempre a pender pelo lado técnico. É claro que a minha manifestação sempre vai ser pautada no lado técnico. Porém, alguns detalhes a gente tem que mencionar. Primeiramente, permita falar sobre o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, a qual foi assinada pelo relator Marcelo Mariano, vereador Urias, presidente, e vereadora Vilma, membro. Eu não vi nada de diferente a poder estar abordando realmente as contas municipais enviadas pelo Tribunal de Contas. Eu creio que aqui, ao invés de somente no embalo do positivo, mas a gente tem que destacar o que realmente também foi de negativo para que seja resolvido. E eu não encontrei em nenhum momento o relator falando sobre pontos que foram ressalva do Tribunal de Contas. E deveria, até porque é um parecer, e um parecer tem que constar o que é positivo e o que é negativo. Na conclusão, apenas verifiquei que o procedimento que foi colocado aqui disposto, e considerando que foram observados os procedimentos regimentais estabelecidos no artigo 334 do Regimento Interno. Bom, eu saiba, procedimentos de contas, né, de votação de conta, ele está no 335, ele não está no 334. O 334 ele fala que tem que ser apreciado pelo plenário, mas é o 335 que traz todo o procedimento de uma votação de uma conta do município. Então, vale verificar esse quesito. Bom, o Tribunal de Contas colocou como favorável as contas do ex-prefeito José Carlos, mas fez alguns apontamentos. E eu quero destacar alguns desses, até porque foram questões ao qual, quando eu era vereador na outra legislatura, eu apontei para que fosse corrigido. E é isso que nós temos que fazer aqui. Não é só visitar, passear em obra, passear em departamento. É fiscalizar. É você ver o que está errado e você apontar para que seja corrigido. Então, em 2018, foram apontadas algumas, e eu quero aqui destacar o que o tribunal fez nas suas ressalvas. Primeiro, em questão de planejamento. É uma questão que eu sempre bati aqui, sobre os planejamentos do Poder Executivo, que é do prefeito. E aqui ele fala, não há estrutura administrativa voltada para planejamento. Não sou eu que estou falando, é o Tribunal de Contas que está falando. Então ele fala que não tem estrutura alguma naquele ano, né? E aí faz a gente saber se a estrutura melhorou a partir de requerimentos, a qual eu já falei que não vou mais protocolar nessa casa, não vou apresentar direto para o prefeito, porque esse papel que a gente faz para ajudar o controle externo, que é o Tribunal de Contas, aqui estão sendo rejeitados pela maioria dos vereadores. Então aqui ele fala sobre a estrutura que não tem lá em 2018. Também ele fala que na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele não prescrevia critérios para repasses a entidades do terceiro setor.
Ou seja, a gente tem aqui, o município tem convênio com o terceiro setor? Tem. Tem critério? Não, não tinha critério. Tanto é que, em uma das reuniões que nós tivemos com o conselho do Fundeb, e foi apresentado pela APAE a questão dos planos, e eu pedi, naquele momento, para poder visualizar todas as peças em detalhes e que não fosse votado naquele momento, e não foi votado, né? O presidente do conselho não votou, não colocou para votação, e lá tinha até mesmo um aumento que eu não vi nenhuma necessidade de ter esse aumento da diretora. Senhor presidente, senhor secretário, só recompõe o tempo. Então, naquele momento, a diretora queria um aumento em seu salário, que era a Cida Sampaio até hoje, e foi destacado sobre isso, e demais questões sobre o planejamento da APAE, que estava totalmente incompatível com o que nós estávamos visualizando, e não foi votado. Então, ou seja, porque não tinha critério lá, e não tinha critério entre os convênios, e aqui mesmo, naquele momento, o próprio Tribunal de Contas aqui já disse que não prescrevia critérios. Também, as audiências públicas eram realizadas em dia de semana, em horário comercial. Isso nós sempre batemos aqui, sempre batia na tecla, porque a gente tem que fazer audiência pública em fora do horário comercial, para que a gente possa chamar mais pessoas para debater o assunto referido no momento. Então, não havia isso, e nós brigamos muito para que tivesse, sim, essas audiências em outros horários. E aqui o tribunal foi de acordo com a gente. Questão de resultado de execução orçamentária, expressivo índice de alterações orçamentárias no exercício. Isso é superestimar o orçamento nosso. Isso está errado. Então, a diretora que fazia, ela sempre superestima. Sempre. Se vocês forem verificar, se os senhores forem verificar, no decorrer da LDO, do PPA, né, da LOA, vocês vão ver que sempre há uma diferença no final de milhões. Não é pouco. Também sobre precatórios, naquele momento tinha residência da prefeitura que não utilizava as contas de controle. Então, não tinha controle. Também os aspectos de recursos humanos, inconsistências em diversos cargos, que hoje ainda tem, viu? Que hoje ainda tem. Só que eu pedi um dos primeiros requerimentos aqui sobre quadro de pessoal e foi rejeitado. Mas o tribunal sempre aponta questões de recursos humanos. Hora extra. Servidores realizam hora extra de forma contínua permanente, inclusive acima de 4 horas diárias, contrariando o Estatuto Municipal. Acontecia lá e eu soube que acontece hoje. E acontecia desde lá para cá, né? Agora, de quem? Eu não sei, porque eu não consigo saber, porque a mesma pedido de cópia sobre isso não passou por essa casa. A ausência também de justificativa do chefe imediato sobre a devida comprovação sobre essa utilização de hora extra, não tem. Eu lembro que quando eu recebi, eu fiz um pedido sobre cópias de ponto, haviam inconsistências sim de hora extra. E foram apontamentos dessa casa também. Formalização de licitações, inexigibilidades e dispensas. Aí ele fala que houve inabilitação de licitante por excesso de formalismo, né? Também, naquele momento, quando nós brigávamos por creche, e aqui foi sempre uma bandeira minha também, e lá falava sobre insuficiência de 12 vagas na creche. Então, veja, 2018 teve vários apontamentos. É claro que se você for ver uma perspectiva ao qual ele colocou, o tribunal colocou para o prefeito sanar, certamente para dar parecer favorável, deve ter sanado parte disso, tá? Ou todo. Mas pelo que eu li no final aqui, foi parte. Mas aonde quero chegar? Fiscalização do TCE, colaboração nossa. Sobre a educação. Nem todas as escolas da rede municipal possuem biblioteca ou sala de leitura. Lá naquele momento, tá? E eu visitei umas escolas, não visitei todas ainda, mas a biblioteca que eu visitei ainda falta ser investido, viu? Tem investimento de infraestrutura. Também fala que não possui laboratórios ou sala de informática. As que eu visitei também tem problemas. Também, nem todas as escolas estão adaptadas, né,
para criança com deficiência, como prevê a Constituição, isso é verdade. Também tem as unidades de ensino necessitavam de reparos, como hoje também necessita. Mas não pode haver, aqui ele fala sobre conserto de janela, rachadura, infiltração e tal. Só que não pode também haver uma pintura, ao qual vou dar exemplo aqui do presidente Vargas, de mais de 110 mil reais, a qual eu fiz uma consulta de um profissional, né, meio por cima, e disse que o valor está um pouco acima. Né? Agora, esse um pouco acima, a gente vai visitar com o profissional, né, para ele poder dizer. Sobre as metas do Plano Nacional de Educação, que é do PNEA, não atingiu as metas previstas. Lembre-se, o PNE, também que está incluído o PNEA, né, de auxílio de alimentação, também questões das cestas básicas desse ano, espero que eles tenham cumprido e entregue. Também nem todas as unidades têm o AVCB, nem as de educação e nem de saúde. E eu lembro que eu solicitei isso. E foi resposta negativa de que não tinha. Mas foi uma cobrança e o tribunal apontou. Também não tem aqui, na verdade lá em 2018, eu acho que até agora deve ter, ausência de plano de cargos e salários para os profissionais da área de saúde. Duvido que tenha. E nem mesmo o plano de carreira para todos os servidores do município, duvido que tenha. Que até a legislatura passada não tinha. Também uma questão de saúde, a ausência de cobertura de 80% dos imóveis visitados para controle vetorial da dengue em todos os ciclos de visitas. Ou seja, 80% aqui, naquele momento, não foram visitados. Espero que tenha melhorado. Não sou da área, mas lendo o TCE, abre o leque para a gente fiscalizar. Eu, direto com o prefeito, não por essa casa. Também ele fala aqui, sobre parte de saúde e saneamento. Apenas parte da população do município é abrangida pelos serviços de fornecimento de água tratada. E aí a gente cai naquela questão dos pós-artesianos, né? Que isso é de 2018. O prefeito estava, na época, desde 2013. Então, ou seja, se o TCE apontou isso, não estava errado. E eu espero que esse ano melhore, né? Depois das nossas proposituras aqui, que até deu o que deu, enfim, espero que melhore. Ele fala aqui, sobre a lei de acesso à informação. Não divulgação do resultado das licitações na página eletrônica do município lá. E também não tem hoje. Se você for consultar uma licitação, você não tem o processo integral. Não tem. Na licitação passada eu fiz um projeto para poder deixar claro, e tem aqui nessa casa apresentado novamente o projeto, e deixa claro e transparente, principalmente as licitações na modalidade dispensa de licitação e carta convite. Eu espero que passe, porque é um apontamento do Tribunal de Contas que tem que ter. Sobre atendimento à lei orgânica, descumprimento de recomendações do tribunal. Então, ou seja, lá descumpre e hoje também descumpre. Até hoje descumpre. Lembro que eu apresentei versa de ofício encaminhado pelo vereador Rodrigo Mendes. Noticia supostas irregularidades praticadas no âmbito da prefeitura relacionadas a publicações de decretos de abertura de crédito suplementar. Qual que foi o apontamento aqui do Tribunal de Contas? A fiscalização concluiu pela procedência da alegação, tendo em vista que a publicação dos decretos mencionados ocorreram apenas em 2019, ou seja, totalmente errado também as publicações. É isso que nós temos que fazer, pessoal. É isso que você tem que entender, que o vereador tem que fiscalizar. E isso passou no tribunal e foi acolhido. Bom, vou tentar avançar aqui, porque senão meu tempo não vai permitir. Com relação ao voto dos relatores, vou pegar só alguma parte. Ele fala assim, na parte de educação. A performance do município regrediu em relação à registrada no exercício anterior. Então, ou seja, de 2018 foi pior do que 2017. Vamos esperar o Tribunal de Contas, porque tem algumas questões, e como aqui não vai passar, eu não vou conseguir ter, o tribunal vai ter o próximo ano 2019 e 2020. Na área da saúde, como eu falei, ele apontou aqui no voto a inexistência do plano de cargos e salários, e eu já aproveitei e coloquei o plano de carreira de todos os servidores que não tem até agora, desde 2013. Frisem, tá? Bom, para finalizar, eu vou voltar no primeiro item, e eu espero que esse mandato
do prefeito atual tenha o que foi abordado aqui no primeiro item, planejamento. O tribunal foi muito claro ao dizer que não há estrutura administrativa voltada para o planejamento. No mais, como é um corpo técnico, e como eu disse, que no final do voto foi apreciado e foi corrigido partes, né, quase que num todo, não foi num todo, foi parcialmente atendido, e eu espero que nos anos seguintes tenham sido corrigidos, e é o que eu já solicitei em alguns requerimentos diretamente para o prefeito, porque aqui foram rejeitados. Eu espero que essa gestão possa acertar mais, ou melhor, errar menos, somente isso. Obrigado, vereador. Contas do município de Pariquera, Sul de 2018, continuam em única discussão. Eu só queria fazer uma observação aqui. O Tribunal de Contas analise as contas do prefeito. Ele deu o parecer dele favorável, com algumas observações, que em sua, e não totalidade, quase toda foram cumpridas, e ainda cabe destacar aqui os índices de efetividade da gestão municipal no ano de 2018. Recebeu B e B+. Fica efetiva e muito efetiva. As contas do município de Pariquera-Sul de 2028 estão em votação nominal. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para proceder à votação, manifestando-se a favor ou contra a aprovação das contas do município de Pariquera-Sul do exercício de 2018, as quais somente serão rejeitadas por 2/3 dos votos dos membros desse legislativo. Vereador Carlinhos Aspa. Fiz a alteração porque ela estava fora da ordem, mas é você mesmo, vereador. Aqui na pauta ela está. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou a favor. Vereador Edson Leite. Boa noite aos nobres vereadores, às pessoas que nos assistem, aos funcionários da casa. Meu voto também é a favor. Eu agradeço ao nobre vereador por explicar aí, fica mais fácil de entender. A audiência pública é uma coisa muito importante, por isso outro horário que pegue todas as pessoas é muito importante. E o plano de carreira é um sonho de todos os funcionários. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Jair da Silva. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Marcelo Mariano. Entre os mais colegas, meu voto é a favor. Obrigado, vereador. Vereador Milton Ticaca. Uma boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas. O meu voto é a favor. Obrigado, vereador. Vereador Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Obrigado, vereador. Vereador professor Urias. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, nobres colegas. Presidente, meu voto é a favor.
Obrigado, vereador. Vereadora Vilma do Social. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, nobres colegas, e a todos aqueles que nos assistem. Meu voto é a favor. Muito obrigado, vereadora. O vereador Delmar de Alma Simões Júnior, voto a favor. As contas do município de Pariquaraçu de 2018 estão aprovadas por unanimidade. O resultado dessa votação será editado decreto legislativo a ser publicado no Diário Oficial do município, com extração de cópia para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Informo também que, conforme o artigo 336 do Regimento Interno, as contas do município ficarão à disposição de qualquer cidadão para exame ou apreciação pelo prazo de 60 dias na Secretaria da Câmara Municipal, podendo também ser solicitado cópia das referidas contas no canal da ouvidoria, no portal da Câmara Municipal, na rede mundial de computadores. Como a sessão ordinária se destinou exclusivamente para a deliberação das contas do município, não será dada a palavra para explicações pessoais. Aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos estão disponíveis no portal da Câmara. O seguinte endereço: www.pariquaraçu.sp.leg.br. Agradeço a presença dos senhores vereadores, senhores funcionários e espectadores do canal do YouTube e, com a graça de Deus, dou a sessão por encerrada.